todos vocês, para quem está aqui atrás também. Vocês sabem que o primeiro domingo do mês é reservado a um orador da USE, a União das Sociedades Espíritas. Então aqui estou eu, alternando com o nosso Andrezinho a palestra do domingo. Nosso tema de hoje, desse mês, aliás, é o suicídio, mas eu me preparei para falar do tema, mas eu não estou conseguindo falar desse tema hoje. Então, eu vou fugir do protocolo, daquilo que estava programado. Mas para não deixar de falar, eu quero tocar num ponto que a minha experiência, enquanto dirigente espírita, enquanto coordenador de trabalhos de atendimento fraterno, me traz para a gente gravar com relação ao assunto, e depois a gente fala de Páscoa, de transformação, de metamorfose, né, que para os humanos não é a primavera, o período de transformação, mas é esse período da Páscoa, né, que marca para que nós lembremos disso. A gente faz uma pequena incursão pelos dois temas. Do suicídio, o que eu gostaria de lembrar para todos, até pegando um gancho na lição que o Zé Luiz terminou de ler agora, ele fala um detalhe tão interessante que passa desapercebido do nosso dia a dia, que a gente procure nos nossos comentários pegar um ponto positivo da pessoa ou da situação para enaltecer. Normalmente, nós vamos encontrar no outro ou na cena exterior uma identidade com aquilo que está dentro de nós. E como somos imperfeitos, mas a caminho da perfeição, mas somos imperfeitos, então nós temos muita facilidade de perceber o defeito no outro, o defeito que está fora de nós. E Jesus criou uma imagem para nos fixar esse aprendizado, quando ele diz que a gente olha uma faísca, um cisco no olho do outro, mas não vê uma trave no nosso. Jesus criou essa imagem para nos chamar a atenção de que ainda na condição de espíritos imperfeitos, agimos assim. Conscientes desse nosso estado espiritual e intelectual, nós vamos transformar a nossa atitude. Nós vamos perceber, estarmos atentos a essa questão e buscar o exemplo da lição de hoje, que eu nem me lembro de quem que é, mas uma lição do André Luiz, né? Conhecedor da nossa natureza humana, notadamente do nosso atual estágio evolutivo dos reencarnados e desencarnados aqui no planeta Terra. Falo reencarnados e desencarnados porque estamos em permanente influenciação. Correto? Quando Allan Kardec pergunta para o Espírito Verdade se os espíritos influenciam o nosso pensamento, o Espírito Verdade diz, muito mais do que podeis imaginar. Então é bom lembrar que a população do planeta Terra não se restringe aos 7 bilhões de reencarnados. É a população dos encarnados e desencarnados. Na década de 60, o Emmanuel trouxe uma mensagem dizendo que havia 3 desencarnados para 1 encarnado. Não sei, na década de 60, a população terrena de encarnados era 3 bi. Então, 3 bi, 12. Hoje é 7. Eu não sei se somos 7 reencarnados e 5 desencarnados, ou se essa proporção continuou. Se ela continuou, segundo Emmanuel, nós estamos hoje em torno de 28 bilhões de espíritos aqui. Alguns reencarnados mais suscetíveis à lei de gravidade, outros desencarnados menos suscetíveis, porém, todos influenciados pela lei de gravidade. Quanto mais denso o nosso perispírito, que é um significado de atraso espiritual, de apego às questões materiais, mais influenciado ele é pela lei de gravidade e, portanto, tem mais dificuldade em volitar. Expressão que aprendemos com esse
querido benfeitor, que depois do desencarne passa a fazer reportagens no plano espiritual. Não é dele aquela obra Reportagens de Além-Túmulo, mas ele faz reportagens, que é uma obra importante da doutrina espírita, Reportagens de Além-Túmulo, porque nos faz lembrar em várias lições que somos espíritos encarnados. Qual a vantagem de lembrar disso? É que às vezes a gente cai numa armadilha, e o André fala muito disso aqui, eu sei. A gente cai numa armadilha que é o seguinte: a verdadeira vida é a vida espiritual. Verdade ou mentira? Verdade. Entretanto, quando nós aceitamos essa verdade e passamos a dar pouco valor à vida presente, nós caímos numa armadilha. O fato de entendermos que a vida espiritual é a vida verdadeira não quer dizer que não devamos dar valor a essa existência. E, aliás, ao dia de hoje. Ao dia de hoje. Não é? Porque quem aqui sabe se na próxima viagem de férias um piloto vai estar deprimido, mirando uma montanha, e a gente volta para a pátria espiritual? Quem acha? Eu sempre faço essa pesquisa, eu vou fazer aqui de novo. Dos presentes, por favor, levantem a mão. Quem acredita que vai desencarnar nessa próxima semana? Ninguém levanta, nunca, gente, é impressionante. É 100%, graças a Deus. Isso é o nosso instinto de conservação que nos mantém vivos, porque nós precisamos estar vivos para dar cumprimento ao nosso planejamento reencarnatório. Lá na espiritualidade estávamos, repassando nossa última existência, o que acertamos, o que erramos, quem não perdoamos, quem não pedimos perdão, e assim sucessivamente, quando nosso miolinho fritando, tem hora que não tem tanto problema que você fala assim: nossa, mas dá para trocar meu cérebro, na farmácia não vende, no hospital não faz transplante, ainda não, de cérebro não. Mas no plano espiritual dá, porque a gente está remoendo as reminiscências do passado e a gente pede uma nova oportunidade. E aqui é um esquecimento, não um esquecimento completo, porque o nosso instinto, o nosso patrimônio espiritual, que Jesus aproveitou uma figura do Oriente, os tesouros, o Oriente a gente não lembra de tesouro, das 1001 noites. Então ele pegou uma figura e ele falou: o tesouro no céu, ajuntai tesouros no céu, porque lá a traça não rói, a inveja não cobiça e o ladrão não rouba. Qual tesouro no céu? O que se leva daqui, se, como diz o meu amigo José Luiz Maio, não sei se vocês conhecem, caixão não tem gaveta? Que tesouro é esse? O nosso patrimônio, a nossa aquisição, não é? Quando nós realizamos, e aqui é um termo emprestado da Bolsa de Valores, realizar lucro, realizar prejuízo, mas quando nós realizamos esses valores em nós, de justiça, de lealdade, de trabalho, de caridade, de fraternidade universal pela família humana, quando nós incorporamos esses aprendizados, esses valores, nunca mais nós perdemos. Nós sempre nos indignaremos com uma injustiça se nós aprendemos que ser injusto não é correto. Então nós aprendemos, e o Cristo nos coloca diante desse símbolo do tesouro no céu, desse exemplo. E aqui estamos nós, vivendo intensamente hoje a presente existência e extraindo dessa experiência a nossa elevação espiritual, da vivência dessas experiências que escrevemos lá no nosso planejamento reencarnatório, com a ajuda do nosso mentor espiritual, daqueles que intercederam em favor do nosso reencarne, para usar uma expressão também do Emmanuel, no Livro da Esperança, aquele livro que ele ditou para o Chico quando o Evangelho completou 100 anos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aqueles que intercederam em favor do nosso reencarne. Olha que delícia, gente.
Aqueles que intercederem em favor do nosso reencarne continuam intercedendo, porque estamos reencarnados. Não é? Estamos reencarnados vivendo as experiências libertadoras. Porque se a nossa consciência estava pesada com as essências do passado, nós pedimos uma oportunidade de refazer. Qual foi o motivo da nossa queda? A traição, a deslealdade, o abuso dos talentos? Que talento? Quais são os talentos que a vida está nos confiando hoje? O dinheiro, o tempo, a saúde, a inteligência? Será que ainda não estão desenvolvidos moralmente e não estão consolidados esses valores éticos que aprendemos pela escola cristã? Nós descambamos. E aí o arrependimento, o remorso, pedimos essa oportunidade. Então, o instinto de sobrevivência é super saudável. O medo de morrer é super saudável. Agora, a importância de entender que a vida verdadeira é a vida espiritual é para a gente não fazer um bicho de 7 cabeças diante de um problema. Aliás, filme excelente com o Rodrigo Santoro, né? Ele é usuário de drogas e o pai, tentando ajudar, coloca ele num hospital e ele sofre os horrores de um internamento completamente inadequado e exagerado para aquele estado no qual ele se encontrava. Bicho de 7 cabeças. Ou tempestade em copo d'água, também é uma expressão que a gente usa. Então, essa certeza de que o que está nos acontecendo é transitório, nos dá uma dimensão de que, primeiro, não estamos esquecidos por Deus. Diante da colheita, diante da faca atravessada no peito, de dor, da deslealdade, da perda, do amor do ente querido, do braço, da perna, do emprego, do filho, que isso não é o fim do mundo, que isso é transitório, que eu sou responsável pelo que está me acontecendo agora, sempre, sem exceção, sempre, sem exceção. Mas, Papa, e esses 147 meninos no Quênia agora, assassinados friamente pela milícia islâmica porque eram cristãos? Sempre. Mas não deu tempo de delinquir. São crianças. E é uma pergunta super inteligente, super pertinente. Eu sempre repito aqui, aquele pensamento cirúrgico daquele filósofo argentino Ernesto Sábato, que diz: nós adultos, alguma culpa a gente tem das coisas, mas as crianças, que culpa têm as crianças? Excelente pergunta, excelente pergunta. Forçosamente, se acreditamos em Deus e nos seus atributos, dentre eles a justiça infinita, a onisciência e a onipresença, não dá para admitir que ele perdeu o controle da situação, senão não é Deus. Também não dá para admitir que aquelas crianças ele esqueceu de cuidar. Quem põe filho no mundo e não cuida é gente. Deus cuida. Mas então como explicar? É difícil. Mas dá para entender que isso é um efeito e a causa encontra-se no passado. E, aliás, não é da nossa conta esmiuçar essa causa. Qual foi a delinquência desses espíritos para que o efeito, que a colheita seja essa? É da nossa conta orar por esses espíritos que desencarnaram brutalmente dessa forma, orar pelos espíritos que desencarnaram na queda do avião, mas principalmente orar pelos agressores. Porque esses já estão colhendo tempestade, os outros ainda estão plantando vento. Ainda não chegou o período de colheita para o aprendizado. Agora, não me perguntem como é que o programinha de Deus organiza o desencarne de 147 pessoas de várias nações dentro de um avião. Ou como aquele que saiu da Holanda, estava sobrevoando a Ucrânia e o pessoal do Putin mandou um míssil, né, daquele lá, acho que foi 250 desencarnes.
Nossa inteligência ainda não consegue entender como que o programinha, né, o software de Deus organiza isso. Agora, injusto ele não é. Não existe sorte e azar. É uma tese espírita, tá? Mas é uma tese espírita fruto de uma reflexão do Kardec, que quando estuda todas as ciências, não descobre nenhuma cuja lei é a sorte ou azar. Ainda que em alguns campos da genética nós vamos encontrar o desenvolvimento aleatório de algumas espécies, como é o caso da nossa, no qual a transmissão dos caracteres cromossômicos e de DNA, eles vão de geração para geração, de maneira aleatória, ainda aí existe uma ciência que explica. Então, Kardec deduz que não seria lícito da parte de Deus, a inteligência suprema, que para os filhos, a única parte da criação que é dotada de sentimento e razão, seja regulada pela lei da sorte e do azar. Porque, do contrário, como explicar uma mãe que perde uma criança com 4 anos? Quem se lembra daquele trecho do livro As Mães de Chico, ou quem assistiu o filme, que o menininho de 4 anos cai da garupa da babá? Quem não assistiu, eu conto. Também já faz 3 anos, hein, gente? A babá era a babá do sonho de todo pai e toda mãe, porque além de cuidar bem da criança, ela brincava muito. Né? E brincando com a criança, com o Telzinho, na garupinha da bicicleta, ele cai e bate a nuquinha na sarjeta. Vai para a cirurgia, vai para a UTI e desencarna. Então essa mãe busca o Chico em busca de uma mensagem. E um dia recebe, tanto que está no livro do nosso querido Saulo Gomes, As Mães de Chico Xavier. Mas o detalhe interessante é o dia que o Chico para essa mãe e fala assim para ela. É impressionante, né? Que ele fala assim para ela: você já agradeceu a babá do seu filho? Ao que a mãe, assustada, fala: agradecer? Como agradecer? Ele fala: é agradecer. O momento do desencarne do Theo havia chegado. Ela foi apenas um instrumento. Já pensou? Se ele tivesse caído da sua mão, como que você estaria se sentindo? O Chico é o Chico, né, gente? Ela para, pensa e vai lá agradecer, então, a babá, dar um abraço. Imagina para aquela moça o que não foi o abraço dessa mãe e esse diálogo restaurador, né, da vida daquela menina que estava a ponto de fazer uma bobagem. Um parênteses do que eu queria falar do suicídio é que nós estamos falando de planejamento reencarnatório. É mais fácil explicar o caso dos meninos do Quênia, porque estavam reencarnados num país onde existe muita violência. Do avião é mais difícil. Do menino Theo dá para explicar, e assim sucessivamente. E é por isso que mesmo diante da perda de um ente querido, de um pai, de um filho, de uma mãe, a gente reage. E o familiar do suicida, ele tem mais dificuldade de reagir porque não estava no programa. Não foi dessa mesa que o Carlos Bacelli psicografou, foi lá na Unificação Kardecista, um menino de 8 anos, que o pai brigou com a mãe, ele pediu uma bicicleta, a mãe não queria, o pai falou: mas qual é o problema de dar uma bicicleta? O menino não está pedindo um revólver, mas a mãe, a intuição, avisou que era a hora, e ela ficou com medo, ela não sabia traduzir. Claro, se ela soubesse, ela grudava no filho, né? Mas ela estava com medo da bicicleta. E não deu outra. No aniversário de 8 anos, o menino ganhou uma bicicleta, foi passear lá no Recreio Internacional, só que ele saiu da chácara, o caminhão matou na porta. E essa mãe, então, enfiava o dedo na cara do marido. Durante 8 anos, ele estava quase tendo um troço, quando veio a mensagem. E o menino dizia assim: mãe, para de acusar o papai.
eu estou aqui escrevendo por ajuda do vovô fulano de tal. Mãe, eles estão me dizendo que quando chega a nossa hora, Deus inventa uma desculpa para levar a gente de volta. Olha que interessante essa expressão, né? E tem uma amiga nossa, minha prima, ela fala que às vezes ele inventa uma desculpa tão esfarrapada que dá raiva, né? Porque é umas coisas que o cara toma um tombo, não sei aonde, uma bala perdida, um negócio, fala assim, mas gente, de novo, dá para entender direitinho? Não, não dá. Mas também não dá para acreditar que Deus perdeu o controle da situação ou que não sabe cuidar de filho. Agora, como tudo isso acontece? Não dá para explicar, nós não temos inteligência suficiente, assim como não temos desenvolvimento intelectual suficiente para explicar a trindade do universo. Correto? Nunca ninguém conseguiu explicar a essência de Deus, do Espírito e da matéria. Nunca. A gente vê os efeitos, mas a gente não sabe a causa. Estamos, como diz o Dr. Marcos, vice-lanterninha lá na escala dos planetas, da escala dos planetas, né? Primitivos, provas e expiações. Então, agora a gente sabe o seguinte, o caminho da iluminação, felizmente o Cristo nos aponta e o Espiritismo nos explica. E o Chico vivencia isso numa trajetória de vida, nos ensinando que não precisa ser santo. Aliás, eu nunca li uma página no Espiritismo que nos recomende a santidade. Eu nunca li. O Zé Luiz Maio leu muito mais que eu. Você já leu alguma página que diz, você tem que ser santo? Agora, nós já lemos muitas páginas que diz que a gente tem que cooperar. Né? No sentido da cooperação. E é na cooperação que nós vamos nos dando para a vida. E o poeta tem razão quando ele diz que quem já passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Os traumas vividos nos nossos movimentos de expiação e prova, eles nos machucam, não somos de ferro. É natural o choro, é natural a dor. Ocorre que quando a gente se dá para a vida, a gente cresce tanto que aquele trauma fica pequeno. E a gente olha e fala, puxa, como aquela briga no ginásio, que a gente olha para trás e fala, mas eu briguei por causa daquilo? Mas hoje o nosso tamanho é para viver essa experiência de expiação e prova. Já falei do suicídio, tá bom, né? Tá bom. Tá bom. E lembrando também, para encerrar o suicídio, que nenhuma loucura começa grande. Nenhuma loucura começa grande. Faz o contrário do que o André Luiz está falando aqui na lição. Fica achando o ponto negativo do outro, falando o ponto negativo do outro, esculachando com o outro, e a sintonia com espíritos sofredores, senão nos enlouquecendo, amarrando o nosso avanço. Agora nós temos o livre-arbítrio de escolher a orientação do André Luiz, de buscar o melhor ponto no outro e falar daquilo, elevar aquilo, dizer aquilo, para ele ou em pensamento ou em oração. Quando a gente fala de transformação, de metamorfose, tem um exemplo na natureza que é das lagartas, né? Emblemático, né, gente? Emblemático, né? A lagarta, ela devora as plantas, ela devora tudo que está na frente, acumulando energia para o período de metamorfose no qual ela vai se transformar na borboleta. E nós precisamos aproveitar tudo que está na nossa frente, no dia a dia, a luta pela sobrevivência, a luta pelo crescimento, a luta para nos mantermos vivos, o agradecimento por essa característica divina de autossuperação que nós temos, de transformação, de evolução, mas aproveitar o dia de hoje, a dificuldade de hoje, o empecilho de hoje. Não como a lagarta que come, mas como o homem inteligente e humano que aprende, que absorve. E sempre que nós aprendemos algo,
Nós somos um homem diferente, nós somos um ser humano diferente. E a transformação vai ocorrer eternamente. Como hoje somos o resultado de um processo evolutivo multimilenar. Não termina. A ressurreição de Jesus, enquanto Espírito eterno, é para nos dar o testemunho, a confiança de que somos indestrutíveis. O que está perecendo e perecerá é o nosso corpo físico. Nós somos indestrutíveis. E vamos continuar vivendo essas experiências rumo à única coisa que estamos fatalmente predestinados: a vitória e a felicidade. Assim sendo, que o domingo de Páscoa seja sempre para nós um momento de lembrança de que essa experiência de aprendizado, essa experiência de transformação, também ensinada por Jesus na figura da metáfora da transformação da água em vinho, transformação. Quem de nós pode afirmar com absoluta certeza que Jesus transformou água em vinho? Nenhum de nós. Mas nós podemos afirmar com absoluta certeza que nós estamos mudando da água para o vinho. Esse fenômeno é muito interessante e a gente esquece de ver um versículo anterior que Maria, quando acaba o vinho, fala assim: façam tudo o que ele vos disser. Façam tudo o que ele vos disser. Eu não preciso nem perguntar, nós não fazemos tudo o que Jesus nos diz. Mas à medida que tomamos consciência e que rumamos para alinhar a nossa conduta às recomendações do Mestre, nós vamos promovendo essa transformação da água para o vinho, do ódio para o amor, do egoísmo para a fraternidade, do orgulho para a humildade. Já somos um vinhozinho rosé, vai? Não é de jogar fora também não, vai? Tudo bem? Que bom o domingo à noite que nos deixa preparados para a desafiadora semana que começa. Para alguns hoje à noite, planejando a semana, para outros amanhã cedinho. Mas que todos nós estejamos ligados a Jesus, aos seus exemplos e que eles nos inspirem para essa semana de trabalho. Que assim seja.